Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos indo para a nossa primeira aula dessa nossa quarta etapa, em que o estudo hoje será meiose, conceito e fases da divisão. Gente, na última aula da etapa passada, da terceira etapa, a gente finalizou o estudo da mitose, vocês lembram? Em que uma célula mãe gerava duas células filhas com o mesmo número de cromossomos, ou seja, a célula mãe com 46, no caso da célula animal, e as duas células filhas também com 46 cromossomos cada. Já no caso da meiose, eu tenho que a produção de gametas, ou seja, células reprodutoras, óvulos e espermatozoides. E como já falo o nome meiose, eu tenho a redução do número de cromossomos da célula mãe até as células filhas pela metade. Sendo que eu tenho a produção de 4 células filhas e não 2, igual na mitose, em que a célula mãe tem 46 cromossomos e reduz o número de cromossomos pela metade. Sejam geradas 4 células filhas, cada uma com 23 cromossomos em cada. Na meiose ocorre a formação de 4 células filhas, cada um com um número de cromossomos reduzido pela metade. Ou seja, como eu já falei, diferentemente da mitose, que eu tinha uma célula mãe gerando 2 células filhas, contendo 46 cromossomos cada. Vocês vão ver aí, gente, que no processo da meiose nós temos 2 fases, meiose 1 e meiose 2. Nós vamos agarrar um pouquinho mais no primeiro processo, que é o processo da meiose 1, que ele é um pouquinho mais duradouro, leva um pouquinho mais de tempo. Vocês vão ver o porquê, tá? Então, vamos começar aí registrando a nossa introdução. Conceito de meiose. A meiose é um tipo de divisão celular em que há a formação de 4 células filhas com metade do número de cromossomos, ou seja, um processo reducional. Nesse processo ocorrem 2 divisões celulares consecutivas, as quais são chamadas de meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, temos as seguintes etapas: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Já na meiose 2, temos as etapas prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Vamos para o próximo slide. Importância da meiose. A meiose é um processo observado na formação dos gametas, verificando-se o surgimento de células com metade do número de cromossomos. Daí o nome meiose, meio, metade. Essa redução do número de cromossomos é fundamental para a manutenção do número de cromossomos de uma espécie, pois os gametas, ao se fundirem na fecundação, ou seja, quando ocorre a fecundação, você tem a fusão do espermatozoide com o óvulo, cada um contendo o quê? 23 cromossomos em seu núcleo. São resultantes da meiose, né, gente? Quando você funde, quando ocorre a fusão do espermatozoide com o óvulo, você tem a formação da sua primeira célula, que é a célula zigoto, que é a célula do futuro indivíduo. E essa célula contém 46 cromossomos em seu núcleo. Primeiro a célula somática, tá, gente? Do futuro indivíduo, ou seja, fundiu os 23 do espermatozoide com os 23 do óvulo, gerando uma futura célula aí com 46 cromossomos em seu núcleo. Consequentemente, o número de cromossomos é retomado, ou seja, na célula futura do futuro indivíduo aí, no zigoto. Em animais, a meiose acontece apenas nos ovários e nos testículos. Gente, quando eu falo ovários e testículos, eu estou me referindo às gônadas femininas, ovários, e gônadas masculinas, testículos. São aqueles órgãos que fazem a produção dos gametas através da meiose. Então, ocorre, gente, essa produção de gametas é denominada gametogênese, e ocorre a gametogênese dentro dessas gônadas femininas e masculinas. No caso dos ovários, ocorre aí a formação dos óvulos, né? Quando a menininha ainda está no útero da mãe, porque a menina já nasce com todos os óvulos formados, né? E depois no processo de puberdade, a maturação dos óvulos, né? Formação e amadurecimento dos óvulos permitem a expulsão deles a cada menstruação. A menina expulsa um óvulo. E no caso dos testículos aí, o homem ele faz constantemente a produção, sua gametogênese, né? A produção dos seus espermatozoides, dos seus testículos, tá? É isso aí. Vamos para o próximo slide. Meiose 1. A meiose 1 é formada por 4 fases: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. A prófase 1
é a fase de maior duração, sendo constituída por 5 fases denominadas. Gente, não assustem com os nomes, tá? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, sendo a paquíteno a fase mais importante de todas. Vocês vão ver o porquê. Vamos lá. Leptóteno e zigóteno. Gente, no leptóteno ocorre a condensação dos cromossomos, tá? Ou seja, os cromossomos, eles estão duplicados e eles vão o quê? Se conectando pelo centrômero e ao mesmo tempo eles vão sofrendo condensação, ou seja, no leptóteno que ocorre a condensação desses cromossomos. Já no zigóteno, os cromossomos pareiam-se com seus cromossomos homólogos, ou seja, eles encontram seus cromossomos irmãos e ficam pareados, tá? Então, essa é a maior característica do leptóteno e zigóteno, fase inicial aí, no caso da prófase 1. Vamos lá, próximo slide já vai no paquíteno. Gente, o paquíteno é a parte mais importante, porque no caso do paquíteno, você tem a formação do crossing over. O que é o crossing over? É um processo em que os cromossomos, eles ficam emaranhados, tá? E ocorre a permutação, ou seja, permutação gênica. É a troca de material genético que ocorre e isso garante a variabilidade genética, ou seja, aquela característica que você tem do seu pai, aquela característica que você tem da sua mãe, aquela mistura de genes, né? Mistura genética de pai e mãe ocorre exatamente nesse momento aí, tá? No momento do paquíteno, no momento em que ocorre o crossing over, ou seja, a troca de material genético que ocorre entre os cromossomos que têm as características do pai e da mãe, tá bom? Garante a variabilidade genética aí. É o paquíteno, ocorre no paquíteno, crossing over. Outra coisa, gente, pergunta de prova. O que é crossing over? Quando ocorre, em que fase da meiose ocorre o crossing over? Ou seja, o crossing over é a permutação gênica que ocorre no paquíteno, que fica na prófase 1 da meiose. Essa é a resposta, tá? Vamos para o próximo slide e finalizar a nossa aula. Não, esse não é o último. Vamos lá, gente, desenho do crossing over. No caso aí você tem aí 2 cromossomos, um com características do pai, outro com características da mãe. Você tem um cromossomo diferentes, cromossomos com características genéticas diferentes, né? E eles vão aqui, ó, nesse meio, vamos dizer, das mãos, se abraçar, eles ficam bem coladinhos, né? E quando eles se colam, se abraçam, né? Então, as mãos, eles trocam o material genético, ocorre uma permuta de material genético. Olha aqui como é que eles ficaram no final, ó. O cromossomo azulzinho ficou com uma parte do amarelinho e o cromossomo amarelinho ficou com uma parte do azulzinho, tá? Então, ocorre a permutação gênica, que é o que garante a variabilidade genética aí, para as futuras gerações aí, tá bom? O próximo slide e o último, agora é o último, gente, vamos lá. Depois do paquíteno, vem o diplóteno e a diacinese. Bom, nessa fase, nos pontos, no caso do diplóteno, nessa fase, nos pontos em que ocorreu a permutação, lembra lá o abraço do cromossomo, né, em que eles ficaram coladinhos, os cromossomos estão unidos em uma configuração em forma de X, que recebe o nome de quiasmas. Eles ficam coladinhos, chama-se quiasma, tá, gente? Então, a formação do quiasma ocorre no diplóteno. Vocês têm que saber o que ocorre, qual é a maior característica de cada fase da prófase 1. Então, quando eles ficam coladinhos, essa fase é denominada quiasma e isso ocorre no diplóteno. Já no caso da diacinese, os cromossomos homólogos estão separados, unidos apenas pelos quiasmas. E o que acontece na diacinese? A finalização também desses quiasmas, ou seja, lá, além disso, observam-se nessa fase a quebra do envelope nuclear e some o nucleolo. Lembra do nucleolo, gente, que fica dentro do núcleo? O nucleolo some, tá? Ocorre o desaparecimento do nucleolo, ou seja, tudo isso ocorre na prófase 1. A prófase 1 é dividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. 5 fases. Cada uma
com um acontecimento específico e importante, tá? É isso aí, gente. A gente vai finalizar a nossa aula hoje em diplóteno e diacinésia, né? Finalizando o estudo da prófase 1. Mas acredito que vocês estejam um pouco assustados, né? Porque realmente é um conteúdo complexo. Mas eu acredito em vocês, na capacidade de vocês, tá? Espero que vocês estejam gostando desse princípio de estudo da genética, né? Porque nós vamos entrar na genética mais pra frente em decorrência desse estudo aí da divisão celular, tá bom? Espero que vocês estejam se cuidando. Beijo para todos. Tchau, tchau. Até a próxima aula.